são as suas pontuações. Você só não pode desviar ali, retirar o sentido do texto original. Então, quando você expressa ali a sua opinião ou um comentário em um resumo, deixa de ser resumo. Uma outra informação. Para fazer resumo, o que você precisa fazer? Você vai produzir um texto, vai ter introdução, desenvolvimento e vai ter conclusão. Certo? A partir daí, você pode iniciar seu texto, segundo o autor, muito se entende. Você pode iniciar dessa forma. Mas o principal é você ler o texto. A primeira leitura, você lê o texto completo. Lê o texto completo. Se você observar que você não compreendeu e tem a necessidade de ler novamente, leia novamente, até você compreender o texto, até você compreender o sentido daquela criação de texto que o autor criou. Então, você lê a primeira vez, você não compreendeu, leia de novo. Terceira vez não compreendeu, leia novamente. Então, para você fazer um resumo, tudo o que você precisa é você compreender o texto. Você não pode, por exemplo, fazer um resumo de uma obra que você não compreendeu, de um resumo que você ficou em dúvida de um determinado texto. Então, o que você precisa para você produzir um resumo é você compreender o texto, o que o autor quer dizer, compreender mesmo o texto. Só a partir da sua compreensão que você vai conseguir fazer um resumo. Quando você for fazer, por exemplo, um resumo a partir de um livro, é importante você ler o texto completo, para depois você sublinhar. Você vai sublinhar depois. Primeiro você tem que compreender. Agora, se você for, por exemplo, ver um vídeo, ou então um áudio, ou alguma matéria que passa na televisão, se você, televisão, computador, áudio, vídeo, se você for fazer por esse caminho, se for fazer resumo a partir de um vídeo, de áudio, computador que eu digo é vídeo, você pode até pausar o vídeo, o áudio, e aí você pode retomar ao texto e sublinhar as partes importantes. Agora, quando for um texto de um livro, você não tem como pausar para voltar novamente. E aí você dá continuidade no que você viu, naquilo que você ouviu. Agora, no livro você tem que realmente ler do início ao fim. Você tem que compreender tudo ali do texto. No livro. Tudo do livro você precisa compreender.
Se fosse, por exemplo, um vídeo, você poderia pausar, um áudio. Agora, no livro, tem exceção. No livro, você ali precisa realmente você ler o conteúdo, ler. Se não entendeu, lê novamente e assim por diante. Mas o que você precisa quando for livro é compreender primeiro para depois você sublinhar as ideias importantes, a ideia central. O resumo, para que você compreenda a ideia central, o que que é? O que que é uma ideia central? A ideia central ali é a palavra importante ali naquele parágrafo. Então você tem ali introdução, desenvolvimento e conclusão. E a cada parágrafo tem uma ideia central. Você pode ver, por exemplo, na prova, ideia central. Você pode também ver na prova, palavra você pode ouvir, palavra significativa. São tudo palavras importantes em cada parágrafo. E você precisa, como um bom leitor, você precisa ter esse conhecimento para produzir um resumo. Para você ter um resumo, você também precisa ter um conhecimento de gênero descritivo. Você precisa ter conhecimento das regras gramaticais. Fazer resumo não é simplesmente escrever, apenas escrever e pronto, já está ali feito o resumo. O resumo, na verdade, você faz o resumo, mas sempre quando você precisa, você vai lá para acrescentar algo. Não existe resumo fixo. Fez o resumo, não pode alterar mais. Não posso mexer mais no texto. Não existe isso. Você fez você fez ali o resumo, mesmo que você fez ali a conclusão, mas se você quiser alterar esse resumo, esse texto, você pode alterar. A regra do gênero resumo é dessa forma. No momento que você quiser ali alterar, você altera o resumo. É claro, se você for participar de uma avaliação numa empresa ou em concurso público que pede para você fazer um determinado resumo e aí você precisa entregar, aí você não tem como realmente alterar. Mas em casa, você estuda para concurso, você precisa fazer resumo, você iniciou desenvolvimento e conclusão, no momento que você quiser, a etapa que você quiser, você vai lá e altera o seu resumo. Você altera, você acrescenta, mas sempre respeitando a ideia do autor, o sentido do texto original. O resumo é você escrever sim com as suas palavras, mas manter a ideia, manter a semântica, o sentido do texto original. Tanto que no texto original é bom você enfatizar o nome do autor. Se for, por exemplo, uma obra literária, você pode dizer o nome do autor, você pode dizer a obra literária, o capítulo, o título, quando que foi publicada aquele texto. Você pode dizer também a editora.